Olá, eu sou o professor Mike, professor de xadrez básico da Associação Razão de Viver, nossa escola, e eu estou aqui para dar uma aula básica sobre a história do xadrez, que é muito importante para a gente conhecer a história do xadrez. O xadrez, na verdade, gente, ele tem uma origem bem controversa, mas de verdade é possível afirmar que esse jogo ele foi inventado na Ásia. Foi um jogo inventado no continente asiático. Então ele é um jogo que foi propriamente criado na Ásia, e logo depois ele se espalhou pelo resto do mundo, pela China, Turquia, Pérsia, Europa, onde se estabeleceram, na verdade, as regras atuais, né, de xadrez. O xadrez, ele na verdade é um jogo de muita inteligência, ele é um jogo que desperta a inteligência. Ele nos primórdios, na verdade, foi constituído esse jogo. Esse jogo foi constituído para estimular a sabedoria do povo. Todos os reis, eles tinham, se a gente olhar pelas peças do xadrez, a gente vê que ele tem as suas peças, os seus movimentos, a sua história tem tudo a ver com o reino. Por ser um jogo especificamente de reis, de homens sábios, na verdade. Ele estimulava muito a inteligência dos reis. E na verdade, nessa época de criação do xadrez, quando surgiu, quando foi trazido para o resto do mundo, o xadrez no Reino Unido, na verdade, quando os reis eles tratavam como regra, todos os súditos eles precisavam saber entender o xadrez, compreender as regras, entender as movimentações das peças, porque os reis acreditavam que, na verdade, o xadrez ele estimularia os seus súditos a se tornarem pessoas mais eficientes, até mesmo em campos de batalha. Na verdade, o xadrez ele é um jogo muito de inteligência, e os reis usavam isso como táticas de batalhas, de guerras. Antes, a história conta também que antes os reis, os reinos quando iam guerrear, antes de partirem para as guerras, isso quando foi formado e trazido as regras do xadrez, todas as batalhas antes de sair, os guerreiros antes de sair, eles eram trazidos para participar de um jogo de xadrez, para que estimulasse então a inteligência da pessoa, para poder ir para a guerra mais ativado, mais com o cérebro mais tranquilo. Na verdade, o xadrez, pela psicoanálise, ele faz com que o cérebro produza uma glândula, ele ativa uma glândula no cérebro chamada endorfina, que causa relaxamento e pureza no cérebro. Então, por isso, todos os reis, quando iam para a guerra, quando mandavam os seus guerreiros para a guerra, era estimulado essa batalha de xadrez antes, para que eles fossem já ligados no 220 para a guerra. Isso já no tempo dos faraós, que é mais primórdio ainda, era mais complicado, porque os reis, na verdade, os faraós, na verdade, eles criam tanto no poder da história do jogo do xadrez, que quando alguém morria, quando um faraó morria, uma pessoa importante do contexto deles morriam, antes mesmo de mumificar as pessoas, eles colocavam a pessoa dentro do sarcófago, né? Mumificavam e botavam dentro do sarcófago, e depois disso faziam uma partida de xadrez, para que as pessoas, eles acreditavam que essa pessoa que morria ali e recebia essa partida de xadrez, mesmo morta, ela ia entrar para o segundo estágio que eles criam, muito mais inteligente. Então o jogo do xadrez ele nada mais do que um estimulante do cérebro, da inteligência, da sabedoria. Por isso todos os reis tinham isso como prática, e toda a história do xadrez ela é baseada nisso. A gente vê o xadrez na verdade ele foi
uma batalha de guerra também, porque eles faziam táticas na guerra baseado nas movimentações das peças do xadrez. Então para eles era muito importante, não era apenas um jogo, era bem na verdade muito mais do que isso. Eles acreditavam piamente que o xadrez era uma batalha e era algo que poderia até revolucionar uma guerrilha. Tá bom, gente?